Olá, nós estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Lembrando de saída que a programação da TV Comunitária, acessível através da TV a canal, canais 6 da NET, canal 13 da Oi, e também acessível via internet no seguinte endereço, tvcbh.com.br. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no Palavra Ética o professor André Luiz Freitas Dias. Professor André Luiz, bem-vindo. Obrigado. Professor André Luiz Freitas Dias é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e é coordenador do programa Polos de Cidadania da UFMG. Professor André Luiz, para começo de conversa, apresente. O programa Polos de Cidadania já é bastante conhecido e reconhecido, mas de uma forma sintética, apresente para nós o que o programa Polos vem fazendo em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Obrigado pelo convite. O programa Polos de Cidadania da UFMG, ele é um programa de extensão, né, com a interface aí com o ensino e com a pesquisa. Foi criado já há 20 anos, esse ano, né, o programa completa 20 anos de existência, né, a partir da inquietação de alguns professores, alunos, funcionários à época, com a prática do ensino, né, com algumas práticas, na verdade, com a prática do ensino jurídico aí, então, vigente, com a prática da pesquisa, com a própria prática, a prática profissional, e aí a ideia era rever, né, essas práticas e pensar um mundo, né, com um compromisso ético, um compromisso político de transformação social mais forte, né? A ideia é que os alunos e os professores eles pudessem tirar, né, assim, sair aí das cadeiras e ir para as ruas, né, procurar justamente atuar de uma forma diferenciada aí na construção de um país, de uma cidade melhor. O programa, originalmente, ele foi fundado, né, pela professora Miraci Agustin, né, que ainda hoje é a nossa grande orientadora, pessoa, né, que nos inspira aí nos trabalhos, pelo professor Menelik também, né, que hoje está na Universidade de Brasília, e tantos outros professores que já passaram, né, já nos brindaram com as suas contribuições para o programa. É um programa voltado para a efetivação dos direitos humanos e para a construção de conhecimento a partir do diálogo com diferentes saberes, né, e isso é importante colocar, porque o programa ele vem tentando, ao longo desses anos, se firmar, né, enquanto um programa de referência, né, na pesquisa social aplicada, principalmente, subsidiando e fundamentando o trabalho aí, né, de tantas instâncias, né, decisórias aí na nossa cidade, no estado, né, mas ele é um programa também que dialoga de forma muito franca, de forma muito horizontal com diversos saberes, né? Então, para o programa Polos, não há uma instância, digamos, privilegiada de poder, né, com relação a esses diversos saberes. Então, a gente entende que o saber científico ele é mais um saber, mas o saber popular também é um saber importantíssimo, o saber religioso e tantos outros saberes são de vital importância para a construção de um mundo melhor. Professor André, e aí é claro, tem professores e estudantes de vários cursos. De vários cursos. O programa ele é atualmente, né, ele é coordenado por 3 professores, né, um de cada área do conhecimento, eu, né, que sou professor originalmente do Departamento de Psicologia da UFMG e também, né, já há alguns anos do programa de mestrado e doutorado lá no Direito, na pós-graduação. Temos também a professora Cielen, né, que é professora da Faculdade de Direito, né, da UFMG, e o professor Fernando Limoeiro, que é do Teatro Universitário, né, como diz aí, é um polossauro, né, é um dos professores mais antigos aí da casa, que também nos orienta, né, bastante, com quem conversamos bastante. Aí, além disso, nós temos diversos profissionais das mais diversas áreas, do direito, da psicologia, da arquitetura, ciências sociais, ciências políticas, ciências do Estado,
História, né, Comunicação Social, são diversos cursos, não só da UFMG, sabe? Então nós contamos também com a participação de estudantes de outros cursos. Quem tiver interessado, é bem-vindo, né, é bem-vindo e pode, né, para mais informações, a pessoa pode acessar a página do Programa Polos na internet. Ok, professor André, eu sou testemunha, né, da beleza e da importância que tanto os professores e os estudantes do Programa Polos desenvolvem, não só em Belo Horizonte, mas na região metropolitana e muitas regiões de Minas Gerais, né? E que volta e meia nas lutas na defesa dos pobres aí, da construção dos direitos humanos, nós estamos encontrando estudantes e professores. E um dos casos específicos, esse é um dos motivos que justificaram nós te convidar aqui, é que em janeiro de 2014, há mais de um ano, iniciou-se a ocupação Nelson Mandela, no aglomerado da Serra, ao lado da Avenida do Cardoso, né? E de lá para cá, o Programa Polos tem tido um acompanhamento imprescindível, né? Ao lado das Brigadas Populares, da Comissão Pastoral da Terra, né? E de outras forças vivas da sociedade. Eu queria que você apresentasse um pouco a ocupação Nelson Mandela e a participação, o acompanhamento que o Programa Polos vem fazendo nesse caso, que ainda não está decidida. A última decisão é o Dr. Magid Lauar, né, da terceira vara de Fazenda Pública Municipal, como juiz substituto, adiou o despejo para o dia 6 de março de 2015. E tem outras condições também. Mas antes de chegar lá, apresente um pouco assim, o que é esse conflito, a ocupação Nelson Mandela, no aglomerado da Serra, e a participação do Programa Polos lá. Bem, a ocupação Nelson Mandela é uma ocupação recente, né, situado ali no aglomerado da Serra, né, o aglomerado da Serra que é um dos maiores aglomerados da América Latina. Não é um fenômeno novo, sabe, Frei Gilvander? Na verdade, dentro do próprio aglomerado da Serra, né, o Programa Polos Cidadania, que tem uma atuação, né, no aglomerado desde, né, de 2002, um pouco antes, mas já fisicamente... Quase 15 anos. Quase 15 anos, né? Não é uma ocupação, assim, não é uma novidade isso no aglomerado da Serra e outros aglomerados e na cidade de uma maneira geral. A gente chama, né, a criação dessas novas ocupações, a gente tem, né, compreendido enquanto assim, a produção de espaços residuais, né? Essas pessoas que vêm normalmente de um histórico de tanta exclusão social, tanta exclusão ao longo né, dos anos, aí, ao longo de uma vida inteira, elas acabam procurando um espaço, né, para justamente poderem criar os seus filhos, poderem, né, lutar pelos seus direitos, poderem estudar, poderem, né, se alimentar. E aí elas acabam ocupando esses espaços, que são aqueles espaços, muitas vezes, que ainda não foram ocupados, né, os poucos que ainda não foram ocupados, por vários motivos, ou por estarem aí vinculados a áreas de muito risco, ou então áreas de proteção, né, ambiental, coisas nesse sentido. A ocupação Nelson Mandela, então, ela está situada ali no aglomerado da Serra, né, conforme você colocou bem, é uma ocupação relativamente recente, né, mas as pessoas que ali estão, elas não é recente a sua luta por moradia, né? Então, nas entrevistas que temos feito, né, com os moradores, a gente tem observado que essas pessoas, algumas, elas vêm do próprio aglomerado da Serra, não tiveram condições com a implantação de programas, né, muitas urbanistas. Até nasceram lá, né? Nasceram, tem algumas que nasceram no aglomerado da Serra, ou vieram de outros aglomerados, ou estavam na rua, em condição de rua, e aí acabaram justamente... Ou já passaram até por abrigos públicos, né? Passaram por abrigos públicos, e aí procuraram ali um cantinho para poder criar os seus filhos. Então é interessante que, apesar da ocupação ser uma ocupação recente, né, e hoje aí contarmos com um número, né, de famílias aí, né, você tem aquelas famílias que são mais fixas e tem, né, aquelas famílias que transitam, porque, né, a área ela acaba ficando também uma área de muita instabilidade do ponto de vista político, né, também,
as famílias com essas reintegrações de posse, com as ameaças, né, de saírem dali constantemente e tal, a gente observa uma dinâmica própria das ocupações. Mas é interessante que, apesar de ser uma ocupação relativamente recente, a luta, né, o processo de exclusão dessas pessoas não é recente e a luta por uma moradia digna, por condições melhores de vida também não. São muitas famílias, né, então são famílias, muitas vezes as pessoas, né, que não acompanham essas ocupações e essa luta, elas se perguntam quem são, né, aquelas pessoas, se não se perguntam, deveriam se perguntar quem são aquelas pessoas, né, quem são aqueles cidadãos que ali estão, que muitas vezes, né, na maior parte das vezes, não são reconhecidos pelo próprio Estado enquanto cidadãos, mas são famílias, né, famílias. Maioria mães, avós, crianças, avós, crianças, idosos, né, pessoas com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de deficiência. Então são pessoas como nós mesmo, né, mas que por uma condição de desigualdade, um histórico de desigualdade, né, que é muito marcante no nosso país, não tiveram condições de conseguir um teto que fosse digno, né? São pessoas que, na maior parte das vezes ali, são pessoas que trabalham, né? Algumas têm carteira assinada, né? Algumas trabalham mesmo, né, informalmente, tentam ganhar o seu sustento, né? Muitas crianças que ocupam escolas, né, conforme o levantamento e os estudos que temos realizados. Vocês fizeram um relatório detalhado, né? Já são dois, na verdade. Então, desde o primeiro processo de reintegração de posse, no início do ano passado, a gente, compreendendo a ausência, né, de uma compreensão do Estado com relação àquelas famílias, nós fizemos dois relatórios no sentido de mostrar, de dar uma visibilidade àquelas pessoas, né? Então são dois relatórios, ambos de mais ou menos aí 80, 100 páginas, com muitas fotografias, com muitos relatos e uma análise bastante crítica. Nós apresentamos quem são aquelas pessoas, o que fazem, de onde vêm. E esses relatórios foram anexados aos processos jurídicos? Foram anexados aos autos, né, a nosso pedido. Ambos foram anexados aos atos, eles são públicos, né? Quem quiser também pode ter acesso aos relatórios. Muitas pessoas nos pedem os relatórios, nós temos uma certa dificuldade em fornecê-los, porque ali tem o nome das pessoas, tem documentos, né? A indicação de alguns documentos das pessoas, fotos, e aí fotos de crianças, fotos, né, de mulheres, muitas gestantes, em síntese, que fazem um acompanhamento. Nesses dois relatórios, professor André, está quase terminando o nosso primeiro bloco, nesses dois relatórios confirma-se a altíssima vulnerabilidade social das famílias? Altíssima. Na verdade, uma situação, aquelas famílias são famílias vulnerabilizadas, na verdade, pelo Estado, né? E apresentam, conforme eu coloquei, um histórico de vulnerabilização, se a gente puder utilizar essa palavra, né, de vulnerabilização que o próprio Estado acabou proporcionando a elas. Ok, professor André, tá boa a prosa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos continuar daqui a pouquinho. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando o professor André Luiz Freitas Dias, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e é o coordenador do programa Polos de Cidadania da UFMG. Nós estamos aqui aprofundando, jogando mais luzes para que a verdade apareça em torno desse conflito social que envolve dezenas de famílias da ocupação Nelson Mandela no aglomerado da Serra aqui em Belo Horizonte. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Espere aí. Para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e hoje nós estamos tendo a alegria de entrevistar aqui o professor André Luiz Freitas Dias, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e também coordenador do programa Polos de Cidadania da UFMG. Professor André, no final do primeiro bloco, você estava descrevendo assim a altíssima vulnerabilidade social que envolve as dezenas de famílias da ocupação Nelson Mandela aqui no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Você chegou até a dizer assim que que elas foram vulnerabilizadas pelo Estado, né? Lembrando, quem quiser mais informações, também mais detalhes, tem até um blog na internet sobre a ocupação Nelson Mandela. O endereço é assim, Ocupacão Nelson, com N de nada no final, Mandela, Serra, bh.blogspot.com.br. Lá tem uma série de notas, vídeos, fotografias, lança luzes para que esse problema social seja resolvido de forma justa e pacífica, sem força policial, né? Professor André, nós lembramos então aqui que a ocupação aconteceu, ela eclodiu em janeiro de 2014, então há um pouco mais de um ano, né? Dia 11 de fevereiro, a Prefeitura de Belo Horizonte requeriu reintegração de posse judicialmente. 3 dias depois, o juiz titular da Terceira Vara de Fazenda Pública Municipal deferiu a liminar de reintegração de posse, mas a Defensoria Pública, através da área de Direitos Humanos, a doutora Cleide Nepomuceno, agravou no tribunal e no final de agosto, uma Câmara, segundo nível do tribunal, confirmou a liminar de reintegração de posse, mas por vários motivos, época de campanha eleitoral e etc., apenas em 19 de dezembro é que os procuradores da Prefeitura alegaram que a liminar não tinha sido cumprida. E aí o juiz, doutor Wallner, né, da Terceira Vara de Fazenda Municipal, determinou que fosse cumprida imediatamente, em sede de urgência, né, até ameaçando prender o comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e arbitrando lá uma multa de R$300 mil por dia, se não cumprisse dentro de 5 dias. Em síntese, do dia 19 de dezembro até poucos dias foi um tempo de uma tensão muito grande, né? Sim. Depois a polícia mandou um ofício pedindo a ampliação do prazo, pelo menos dia 20 de janeiro. Depois houve uma audiência judicial, tentativa de conciliação com as várias partes. E a última decisão agora, no dia 4 de fevereiro, doutor Magid, juiz em exercício, no caso, né, substituto da Terceira Vara de Fazenda Pública, expediu lá, confirmando uma decisão jurídica, que nós ficamos muito felizes. Eu acho que é uma decisão paradigmática, emblemática. E o que eu queria que você, primeiro, mostrasse para nós qual a definição que o doutor Magid colocou e depois qual a argumentação que ele fez para chegar nas definições jurídicas. A decisão realmente foi muito importante, né, histórica, né, para essa questão desse processo, conforme a gente tem colocado aqui, né, de vulnerabilização dessas famílias. Porque, primeiro, que de fato reconhece essas famílias enquanto famílias numa condição de desigualdade. Eu acho esse um ponto fundamental, né? Ele não cancelou a reintegração de posse, não. Ele, né? ele não cancelou a reintegração de posse, ele manteve a reintegração de posse, mas condicionada, entendeu? Adiou a reintegração para o dia 6 de março. Ele adiou próximo, a reintegração, né? Colocou umas condições. E colocou, na verdade, algumas condições. Quais as condições? Porque assim, o que a Prefeitura ela alega, né, que essa reintegração de posse ela deve ser imediata, tendo em vista, né, esse período, início aí do período chuvoso, né, que não aconteceu. Que ainda, né, ainda não se efetivou, mas o início aí desse processo chuvoso e tal, né, e aí solicitou a reintegração de posse, né, de forma emergencial, tendo em vista essas condições aí de risco, né, segundo a Prefeitura alega, com as quais convivem ali as famílias. O que também pode ser questionado, nós temos um contato, né, com o pessoal da arquitetura da própria UFMG,
porque a ocupação ela tem dois níveis, né? Você tem um nível mais baixo, né? Onde vivem algumas famílias, e um nível, digamos, um platô em cima, onde vive, na verdade, a grande parte aí das ocupações. De acordo com a Faculdade de Arquitetura ali da UFMG, alguns grupos, né, de pesquisa, de extensão com os quais temos dialogado, na verdade, a parte de cima, ela não caracteriza, né, essa situação de risco imediato, conforme a própria prefeitura coloca, né? Na verdade, esse risco estaria mais relacionado às famílias que estão embaixo. Então, na decisão... Só um parênteses aí, doutor, teve até ultimamente agora também, nós pedimos um geólogo, o doutor Carlos von Sperling, geólogo, foi lá, fez uma série de visitas, e depois ele soltou um laudo, parecia um relatório, mais de 30 páginas, com fotografias, uma análise criteriosa, dizendo que o laudo de uma página e meia que a Urbel apresentou dizendo que tinha risco geológico, falou, não existe risco geológico. Ele chega a dizer que ele moraria lá, que a barragem de contenção que tem lá das chuvas está em perfeita segurança, está limpa, tem o ladrão, água correndo, beleza e tudo. E atesta que as famílias estão convivendo de forma harmoniosa com o meio ambiente ali. E até o contrário, é que lixo que está chegando lá é do entorno, que a prefeitura não está cumprindo o seu papel, e aí com parcela também da sociedade do entorno, causando risco, né? Então até essa questão do risco geológico, ela não ficou muito clara não, né? O próprio juiz, o doutor Magid, ele também compreende dessa forma, né? Então a decisão judicial, estou colocando essas coisas porque é importante, porque o primeiro item da decisão judicial dele, ele solicita que os envolvidos, né, os diversos atores aí que são, assim, que participam do processo e tal, e incluindo aí apoiadores, ele cita o próprio programa Polo Cidadania e outros tantos, né, que procedam imediatamente à retirada dessas famílias do nível mais baixo e que a realoquem no nível mais alto. Na parte superior. Né? Na parte superior, que seria essa área que não há um risco de fato para fazer isso até dia 13 de fevereiro. Isso, agora de fevereiro. Então esse seria um primeiro ponto que é importantíssimo. Né? Então realocar essas famílias, que são poucas, que estão embaixo, na parte superior, onde esse risco, conforme você mesmo colocou, ele de fato não foi comprovado. Né? Há discordâncias, na verdade, com relação a isso. O segundo ponto que ele coloca é que essas famílias sejam imediatamente incluídas em programas sociais, né, de habitação da prefeitura, do estado. Que é um negócio complicado, Frei Wander, porque a prefeitura se nega, né, a dialogar com essas famílias. Na verdade, esse é um ponto importantíssimo de se considerar no que diz respeito a essas ocupações urbanas que temos, né, acompanhado aqui em Belo Horizonte de uma maneira geral, que a Pastoral e tantos outros movimentos têm acompanhado. A prefeitura se nega, né, a dialogar, ela se nega a se sentar, ela se nega a negociar com essas ocupações, a construir coletivamente alternativas, aí, soluções que sejam dignas para essas famílias. Então, o que o doutor Magid, né, na decisão dele, ele cobra é que a prefeitura, ela de fato inclua essas famílias em programas sociais. Quais programas e como serão a inclusão e tal, nós do programa Polos compreendemos que essas soluções elas só poderão ser construídas de forma coletiva. Em não sendo possível, né, a inclusão imediata em programas sociais do próprio poder público, que a essas famílias sejam destinadas aí bolsas, né, de aluguel, bolsa moradia, para que essas famílias... Uma ajuda de R$500 por mês, né? Para que essas famílias não fiquem desalojadas. E aí é interessante o quarto item da decisão dele, são 4 itens fundamentais, que ele chama o Estado também, né, no caso o governo de Minas, a também colaborar e construir coletivamente, né, contribuir para a construção de uma alternativa digna para essas famílias. Então, eu acho basicamente a decisão, ela coloca isso, né, ela reconhece o histórico de exclusão dessas famílias, né, ele inclusive no processo, assim, na decisão, ele se pergunta, né, para onde irão essas famílias, e ele próprio conclui que essas famílias
não haverá uma saída digna para essas famílias, que elas irão de fato para o olho da rua. E ele cobra, então, né, dos poderes, aí dentro do poder público, e aí uma alternativa digna, né, uma construção que seja mais coletiva aí, e que, de fato, interrompa, né, esse processo, que é um grave processo, que o programa Polos tem batido tanto na tecla, que é de violações recorrentes e sistemáticas a essas famílias aí desse histórico de desigualdade. A gente tem chamado isso, só para você ter ideia, de um terror, né, de Estado, que a gente tem acompanhado assim, a implantação desse clima de medo, esse clima de pânico, né, junto às ocupações, por parte, né, de alguns agentes públicos de forma sistemática. Então a gente entende que esse processo de violação ele deve ser interrompido imediatamente e que os atores eles se sentem, né, à mesa justamente para negociar, para dialogar e para construir aí alternativas dignas para todos. Esperamos que o tribunal, certamente a prefeitura vai recorrer dessa decisão, né? Esperamos que o tribunal em segunda instância, os desembargadores tenham a sensatez também de estar atento para essa questão social, constitucional que está aí, né? Inclusive, nós já temos verbalmente o compromisso do governo de Minas de reassentar definitivamente as famílias da ocupação Nelson Mandela após elas passarem por um desses programas da prefeitura, seja o Bolsa Moradia ou o Programa Estrutural de Área de Riscos, né? Agora, nosso tempo está quase acabando, professor André, mas antes dessas decisões, quer dizer, adiando o despejo para o dia 6 de março e colocando essas várias condições, quer dizer, obrigando a prefeitura a incluir as famílias nos programas habitacionais ou então determinando a inclusão no Bolsa Moradia, obrigando também o governo de Minas a dar sua participação. O juiz Lued, 8 páginas, quais os principais argumentos que ele colocou, jurídicos e éticos, para chegar nessa decisão? Assim, um primeiro argumento que foi bastante destacado foi justamente a questão da urgência, né? Que ele destaca aí, porque a primeira ação, né? Esse processo ele começa no início do ano passado, fundamentado justamente na questão da questão emergencial, né? Da condição de risco daquelas famílias. Então esse é um ponto que imediatamente ele passaram 10 meses e não configurou o risco. Passaram tantos meses e tal, e a própria prefeitura, né, ela não tomou nenhuma ação no sentido de fazer algo por aquelas famílias. Se de fato a condição era de risco iminente, né, a condição era de um grande risco, por que a prefeitura ela não tomou nenhuma providência nesse sentido? Esse seria um primeiro ponto. Segundo ponto, rapidamente, é que essas famílias, né, que já vêm de um histórico de exclusão e de vulnerabilização ao longo de todos esses anos e tal, provavelmente com a saída, né, daqueles locais, provavelmente essas famílias elas agravarão, né, o seu processo justamente de vulnerabilização. Né? Isso não resolverá, ou vai reocupar ali ou em outro local. Né? Ou ocupa ali ou ocupa em outro lugar, ou então fica na situação de rua que tem visto, né, e acompanhado também muito, piora. Né? Porque aí a pessoa vai para a rua e aí, por exemplo, se ela tem filho, ela não pode criar a criança, né, na rua, e aí o Conselho Tutelar e outros órgãos também entram no sentido né, de fazer aí, de recolher, né, essa criança, e aí tem assim, o processo, o ciclo de agravamento aí dos direitos não tem fim. Né? Ok. A prosa é muito boa, mas o nosso tempo esvaiu-se. Só para lembrar também, ele faz referência aos princípios constitucionais, né? Respeito à dignidade humana, a função social da propriedade, né? O poder público tem que cuidar das pessoas, não só de patrimônio, direito à moradia, direitos sociais. Né? Professor André Luiz Freitas, muito obrigado por ter vindo aqui. Né? Obrigado a você, telespectador. Obrigado de coração aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários que são imprescindíveis aqui na gravação e na veiculação dos programas. Até o próximo Palavra Ética.